Então, antes da gente falar, né, sobre esse ponto de vista, né, evolutivo, vamos relembrar um pouco de como é, né, do que é a artrite reumatoide dentro do panorama atual, dentro da medicina convencional. Então, segundo a medicina alopática, a artrite reumatoide é uma doença autoimune de longa duração que provoca dor e inflamação nas articulações sinoviais. A dor e rigidez muitas vezes agravam-se a seguir ao descanso. Então, isso é muito comum, né? Esses pacientes com artrite reumatoide terem um pouco mais de dor nos momentos de descanso. E dentro desse panorama evolutivo que a gente vai falar, isso também tem um porquê, isso também tem um motivo. Existe um motivo para ser assim. Então, a progressão do quadro está associada a deformidades, alterações das articulações, que podem comprometer os movimentos. E a gente percebe que isso acompanha os pacientes, que muitas vezes compromete os movimentos, né? Porém, esse é o panorama de uma medicina convencional alopática. Existem muitas outras explicações para isso por aí, né? Baseado em muitas outras filosofias, como a medicina chinesa, a medicina ayurvédica e tantas outras medicinas que conseguem explicar isso de um ponto de vista diferente. Então, o meu objetivo hoje aqui não é dizer que o meu jeito de falar sobre isso é o certo e que o outro jeito de falar sobre isso é errado. Então, em nenhum momento eu quero passar para vocês que esse é meu objetivo. Muito pelo contrário, eu quero dizer que existe algo a mais que a gente pode olhar. Existe um horizonte que a gente pode focar agora, que tem uma explicação um pouquinho diferente. E por que não? Né? Abrir um pouquinho os nossos olhares, abrir um pouquinho a nossa mente, para ver essa nova perspectiva, esse novo paradigma, né, que se apresenta aí para nós. E se ajudar algumas pessoas, eu vou ficar muito feliz. Né? Se não ajudar, tudo bem também, mas o meu objetivo é que isso chegue a pessoas que a gente possa ajudar, né, que a gente possa dar algum tipo de ajuda, nem que seja um pouquinho de ajuda só. E também, segundo a ciência, como ela é hoje, né, segundo a ciência alopática, as causas da artrite reumatoide, elas são desconhecidas, ou seja, ela é desconhecida. Hoje você não pode afirmar que existe uma causa específica, né, um evento, uma questão específica corporal, né, ou endógena ou exógena, que seja a causa da artrite reumatoide. Existe hoje o fundamento de que, tudo bem, a artrite reumatoide existem múltiplos fatores. Então, o estilo de vida, a alimentação, as questões emocionais e tantas outras coisas que associadas podem dar origem tanto à artrite reumatoide quanto a qualquer outra doença autoimune, né, que a gente conhece. Porém, esse ponto de vista que eu trago hoje, né, no sentido da evolução, ele traz um pouco mais de especificidade nessa avaliação. Ele traz um pouco mais de certeza, né, de quando as causas estão relacionadas à questão biológica, né, que é o que eu venho falando. Ele traz essa certeza, ele traz uma causa, ele traz, olha, tem um ponto aqui que deve ser avaliado, que deve ser levado em consideração. Então, segundo os conceitos evolutivos, os animais eles evoluíram, como eu venho falando, nesses vídeos todos aí, eles evoluíram do mar para a terra, né? Agora eles vivem na terra, eles vivem num ambiente diferente. E para ter êxito nesse novo ambiente, nessa nova exploração, eles precisam agora desenvolver capacidades físicas, eles precisam ser fisicamente capazes. E daí surgem novas dificuldades, né? Então nós temos aí a saída de alguns animais que muitas vezes aí têm a capacidade de frequentar o meio seco, o meio terrestre e o meio aquático sem sofrer danos, né? Animais que têm aí capacidades respiratórias dos dois ambientes. E aí desses animais evoluem agora para animais que não têm a capacidade de se moldar aos dois ambientes e ou são animais marinhos ou são animais terrestres. Um dos animais que é fruto dessa evolução, né, que é sequência nessa evolução, são os répteis, né, que alguns têm a capacidade de viver na água, outros não. Mas esses répteis eles já conseguem permear ali o meio terrestre, o meio seco, porém eles ainda não têm uma capacidade física que dá a eles agilidade suficiente para que eles possam lidar com esse ambiente de forma satisfatória, né? Ou como mamíferos mais evoluídos, né? Como no exemplo aí, nós temos os lobos, né? Que é um dos exemplos de mamíferos que são extremamente evoluídos. E qual a diferença, então, desses dois animais, né? Dos répteis, né? Que ainda tem um tipo de movimentação rastejante, né? Eles não vencem a gravidade, eles não andam com os braços eretos ainda, então ainda arrastam o corpo, precisam ter uma pele bastante grossa para poder suportar esses estresses. E qual a diferença, então, em relação aos mamíferos? É exatamente a questão de manter aí o corpo mais elevado, né? De ter uma movimentação mais fluida e uma exploração do ambiente um pouco melhor, com mais facilidade. E ainda melhor do que isso, com um tipo de musculatura mais eficiente, né? Com um sistema ósseo mais rígido, mais resistente, na verdade não mais rígido, mas muito mais resistente, e com um sistema muscular muito mais eficiente. Então essa é uma das diferenças.
né? Então, para explorar esse ambiente, os animais começaram a ter a necessidade de um tipo de movimentação específica, né? Eu preciso fugir de predadores com mais facilidade, eu preciso correr atrás de presas com mais facilidade, eu preciso explorar ambientes irregulares com mais facilidade, né? E aí dessas dificuldades vão nascendo estruturas muito mais evoluídas e específicas. Então, quais capacidades eram necessárias aí nessa época para que esses animais tivessem êxito nessa exploração, por exemplo, aí, né? Então, chegou a hora de explorar o ambiente. Eu já esses animais já saíram do ambiente marinho, já estão de uma certa forma adaptados a esse novo ambiente terrestre, porém agora é hora de explorar. Explorar com eficiência, com segurança e com eficácia nesse ambiente. Então, primeiro, vencer a gravidade mantendo os membros eretos e sustentando o corpo contra a gravidade. Depois vem a noção de performance. Eu preciso ter uma performance física um pouco mais é, eficiente para que eu possa também, como eu falei, né, fugir de predadores, correr atrás de presas, explorar ambientes irregulares ou terrenos irregulares. A questão do apoio também. A gente tem que lembrar que esses animais, a partir do momento que eles se tornam mamíferos, eles também se tornam animais de bando, de grupo. E então eles têm também uma necessidade de apoiarem uns aos outros, né, dentro dessa exploração, dentro dessa necessidade de ter êxito fisicamente, por exemplo, de ter estruturas físicas mais eficientes. Então, apoiar o bando, apoiar o outro, né, apoiar o parceiro, apoiar a fêmea, isso já faz parte, né, do ambiente dos mamíferos. E já existem, por exemplo, dentro desse sistema, articulações que respondem a essas necessidades. E a gente vai falar um pouco disso mais na frente. Outra coisa é a direção, né? O senso e a necessidade de se direcionar a objetivos de forma coerente, de forma objetiva, de forma eficiente. Então, eu preciso, por exemplo, ter a capacidade de me direcionar para onde eu quero com capacidades, com eficiência, explorando novos lugares, novos recursos. E aí eu falo de novo, fugindo de predadores, né? Me deslocando quando eu fujo de um predador, ou me deslocando de forma coerente quando eu avanço sobre uma presa, né? Quando esses animais faziam isso. Outra necessidade relacionada a essa época é a noção de hierarquia, né? Se comportar de acordo com uma hierarquia. E os mamíferos fazem isso, né? É papel dos mamíferos agora se comportarem em grupo, e para que esse grupo tenha um certo equilíbrio, a hierarquia é extremamente necessária, né? E aí a gente começa a ter que respeitar um macho alfa, por exemplo, né? A gente já começa a ter que se comportar ou como alfa, que pode ser, né? Ou como um subchefe, também conhecido como um segundo lobo, e como um submisso, né? Aqueles que precisam baixar a cabeça, que precisam baixar o olhar em relação àquele animal alfa, né? Que é o cabeça do grupo, a gente pode assim dizer. E nós humanos continuamos tentando nesse processo de evolução, a gente continua nesse processo aí, nessas tentativas aí. Então, tudo também, né, para a gente depende da nossa capacidade de lidar com a vida, com a nossa vida, o direcionamento da nossa vida, e com o outro, né, com os nossos relacionamentos, com os nossos parceiros e parceiras, com a relação de mãe e filho. Tudo isso agora se torna uma possibilidade da gente viver dificuldades de relacionamento, ou seja, da gente ter dificuldade de avançar em alguma questão da nossa vida que esteja relacionado a essas pessoas, né, à nossa volta, ou a um lugar à nossa volta também. E então nós herdamos desses animais todos que vieram antes da gente aí, a gente herda as capacidades. Então tudo aquilo que eles viveram, a forma como eles resolveram as situações, os conflitos, elas ficam armazenadas no DNA desses animais, e a gente agora, como cabeça aí, né, da pirâmide evolutiva, a gente herda tudo isso. A gente herda as soluções que esses animais tiveram para chegarem até aqui. E isso não é à toa. A gente herda isso para que a gente também saiba se comportar diante dessas dificuldades. É por isso que a cada nova geração a gente está mais evoluído, né? As pessoas têm mais capacidade de lidar com o ambiente. Não é de se espantar que uma criança que nasce hoje, né, nesse tempo hoje, tem muito mais capacidade de lidar com um equipamento, né, um celular, um smartphone ou um computador com uma facilidade extremamente maior do que uma pessoa que nasceu num tempo mais antigo, né? Então, porque a gente vai evoluindo, vai herdando essas capacidades. Isso vai fazendo parte do nosso DNA. E é por isso, então, que o nosso corpo reage hoje ao mundo moderno, à vida moderna, como se nós estivéssemos no meio da selva. Então, o nosso subconsciente, ele ainda não atualizou esse ambiente aqui. As questões relacionadas ao trânsito, trabalho, né? Isso ainda é vivido como se a gente estivesse no meio da selva enfrentando leões lá, ou fugindo de leões, e a gente tivesse que lidar com isso tudo. Então, toda vez que você vive algum tipo de dificuldade, pode ser interpretado como se você estivesse tendo um bloqueio na sua evolução, no sentido de eu não estou conseguindo ultrapassar esse obstáculo na minha vida,
né? No caso aí, a gente deu alguns exemplos, um obstáculo relacionado à hierarquia, um obstáculo relacionado ao direcionamento na vida das relações, um obstáculo relacionado ao apoiar o outro ou não. E isso vai ser interpretado exatamente como os animais interpretavam isso antes, com os nossos instintos, com a nossa capacidade instintiva, e não com a nossa capacidade racional. O nosso racional, ele fica em segundo plano nesses momentos, e quem aí entra em ação para poder nos ajudar é esse nosso sistema nervoso autônomo, que é extremamente instintivo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de codificações que foram feitas, né, que foram registradas em nosso sistema articular, por exemplo, baseado nessas dificuldades que esses animais viveram, né, que os nossos antecessores aí viveram. Então, nós temos, por exemplo, a autodesvalorização como tema central do sistema musculoesquelético, né? Então, se você tem artrite reumatoide, eu já estou dizendo a você que existe uma possibilidade, dentro dessa noção evolutiva, de você ter vivido coisas, né, na sua vida, situações na sua vida, onde você queria resolver algo e não estava conseguindo, né? Ou você era obrigado a lidar com algo que você não gostava, que você não queria. Como, por exemplo, trabalhar num lugar que a pessoa não quer, né? Ou tentar resolver uma situação, querer fazer coisas na sua vida e não conseguir. E aí essa autodesvalorização, que é exatamente isso, quero fazer e não consigo, ou sou obrigado a fazer, mas eu não quero. Então isso é autodesvalorização. Por que se chama autodesvalorização? Porque seu corpo interpreta, quando você tenta essas questões e não consegue avançar, seu corpo interpreta que que o seu corpo não tem capacidade para resolver aquilo. Então ele faz algum tipo de manifestação para tornar você hábil a ultrapassar essa situação aí. Então, um dos exemplos aqui, ó. Então a gente tem a autodesvalorização intelectual, que é quando a gente tem dificuldades relacionadas a resolver coisas, por exemplo, de forma intelectual, pessoas que trabalham, né, escritores, professores, né, que trabalham o tempo todo lidando com essa necessidade de racionalizar aquilo que a gente vai resolver ou não. Ou então quando alguém chega para você e te chama de idiota, de burro, né, diz que você é incapaz. Isso pode ser interpretado por você como uma autodesvalorização. Por você não, mas por seu subconsciente como uma autodesvalorização intelectual. E aí isso vai impactar a sua coluna cervical, mais alta, a região aqui próximo da nuca, e o seu crânio, né? Ou o seu crânio. Ok? Outra possibilidade de um impacto na sua coluna cervical são as desvalorizações de ordem moral, aonde você vive situações e você tem a percepção de que tem que baixar a cabeça e seguir em frente, ou seja, se submeter moralmente e seguir em frente. E se você tem cachorro, por exemplo, você vai observar que quando você briga com ele, né? Quando o dono briga com o cachorro, uma das coisas que ele faz, além de colocar o rabo entre as pernas e tal, é baixar a cabeça. Né? É colocar uma postura hierárquica de submissão. E muitas vezes, quando a gente vive situações da nossa vida onde a gente tem essas dificuldades, o nosso subconsciente interpreta como se a gente tivesse a necessidade nesse momento de se submeter a alguém. Né? E isso já é vivido com dificuldade e exige algum tipo de resposta do seu sistema nervoso autônomo. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui seriam as altas valorizações relacionadas à habilidade. Habilidades manuais, por exemplo. Né? Um artesão, por exemplo, né? Uma pessoa que trabalha com artesanato. A gente sabe que tem muito artesanato, né? Que é lindo, que é bonito, que a gente olha e acha aquilo fantástico, valoriza e tal. Porém, a maioria desses artistas aí, né, desses artesãos, eles não conseguem vender o produto deles com um valor de mercado que transforme aquilo em arte, né? Ou seja, que seja considerado algo que tem valor. Muitas vezes eles têm que baixar o preço para poder conseguir vender aquilo ali, vender a um preço menor. Isso gera em muitos desses uma alta desvalorização na sua manualidade. Né? Por mais que seja lindo, que ele ache fantástico aquilo que ele fez, ele não consegue vender. Então, aquilo que ele desenvolveu manualmente não tem o valor que ele gostaria, então ele entra em autovalorização. Quero vender e não consigo, quero colocar valor nessas coisas e não consigo, e também tem a questão, eu sou obrigado a vender, a viver o meu artesanato de forma que eu não gosto, de forma que eu não quero. Ok? Então, outra possibilidade aí são os pés, né? Eu falei das mãos, mas a gente também tem os pés. E na natureza, as mãos eles são considerados, né, a pata dianteira, né, fazendo parte da pata dianteira, e os pés a pata traseira. E em nós, principalmente, os pés eles têm essa função relacionada a nos direcionar, né, para onde a gente quer, né, nos dar uma direção. Quando a gente precisa tomar algum tipo de decisão, né, no sentido de ir para um objetivo, ou ir para outro objetivo, ou ir para um lugar ou para outro lugar, os nossos pés podem ser ativados, ou seja, eles podem manifestar algum tipo de reação para nos ajudar. Então, por que o pé vai fazer uma manifestação para nos ajudar? Porque quando você tem essa dificuldade, né, de se direcionar a algum objetivo, eu quero me direcionar para tal lugar, eu quero um emprego assim, mas eu não consigo, o seu subconsciente interpreta que a estrutura do seu pé não é forte o suficiente
né, para lhe dar capacidade de você ir na direção que você precisa. E então, você vai ter manifestações aí nos seus pés. Outra possibilidade aí, dentro desses exemplos, são as autovalorizações relativas à imagem social. Ou seja, são aquelas situações que a percepção é: eu falhei como parceiro, eu falhei como patrão, eu falhei como funcionário, eu falhei como filho. Né? É quase como um sentimento de culpa, né? De se sentir culpado por alguma coisa. E aí, então, quem vai responder a esse tipo de autovalorização são os nossos ombros, certo? O ombro, a gente pode até falar que com os nossos amigos, com os nossos parceiros, né? Com as pessoas que a gente gosta, a gente anda lado a lado, né? Ombro a ombro. Então é lógico que isso é uma metáfora, mas na natureza também é um pouco assim, né? Os animais se colocam ali ombro a ombro para enfrentar situações, por exemplo, para enfrentar um predador, né? Então, eles se colocam ali em grupo, ombro a ombro, para enfrentar um predador. Se eles não tiverem êxito, né, muitas vezes a percepção pode ser de que aquele animal tem a percepção do tipo: eu falhei como parceiro, né, eu falhei como pai, eu falhei como mãe. Isso é muito mais relacionado ao animal, ao homem, né, como nós aqui. Então, seriam esses alguns exemplos aí que a gente pode dar. Eu acredito que dentro da artrite reumatoide, essas regiões aí, coluna cervical, mãos, pés, ombros, eles são bastante impactados, eles têm bastante exemplos e é bastante frequente, né, dos nossos pacientes aí. E aí, além de tudo isso, além de todas essas situações, existe algo que o nosso corpo faz também no sentido de nos ajudar, que eu particularmente considero fantástico, que seriam as memórias sensoriais. Nós temos nosso olho, nossos órgãos sensoriais, né, que é o olho, o nariz, a boca, o ouvido. Então, toda vez que a gente vive situações difíceis que nos pegam de surpresa, né, são vividos ali de forma dramática, né, em isolamento, muitas vezes você não tem com quem compartilhar, você tem que ir sozinho. Geralmente são essas situações que vão dar origem a manifestações do nosso corpo. Né? E assim que isso acontece, o seu corpo, muito inteligentemente, faz um registro dos sentidos, né? E coloca isso em memórias aí, que a gente chama de memórias sensoriais, ou seja, você pode ter uma memória sensorial de um alimento, por exemplo, você pode ter uma memória sensorial relacionada a alguém, você pode ter uma memória sensorial relacionada a um lugar específico, né? A um horário específico, a um tipo de iluminação específica. Então, existem muitos detalhes aí que a gente pode colocar dentro dessa questão das memórias sensoriais, sabendo que isso é tão específico que até a posição que você estava na hora que aconteceu o conflito, né, emocional aí, biológico, pode ser registrado como memória sensorial. Ok? Então a gente sabe que toda vez que a gente sente um cheiro específico, a gente pode, às vezes, lembrar de alguém, né? O perfume, por exemplo. Às vezes a gente sente um cheiro de perfume e vem exatamente aquela pessoa que a gente conhece e que usa muito aquele perfume lá. Então o nosso corpo já faz isso em situações habituais, situações normais, muitas vezes até em situações prazerosas. Imagine se ele não faria em situações de dificuldade. E o objetivo dele fazer isso aí não é te gerar um desconforto, né? A gente pode, porque eu estou falando aqui das alergias, das intolerâncias alimentares, né? Segundo esse conceito aqui, as intolerâncias e as alergias, elas são consideradas memórias sensoriais de eventos traumáticos, certo? Mas o objetivo não é fazer aqueles sintomas. Os sintomas, eles são consequência. O sintoma é uma fase já, o que a gente chama de fase de cura ou fase de resolução. Quando você entra em contato com essas memórias sensoriais, o que acontece, na verdade, é que o seu corpo, o seu subconsciente, traz imediatamente toda a história vivida, 100% da história vivida aí. Né? É lógico que você não lembra da história, mas no seu subconsciente isso está ali repassando, como se ele dissesse para você: cuidado com esse alimento, cuidado com essa pessoa, cuidado com esse lugar. Da outra vez que você teve contato com isso, você viveu um conflito biológico, você sofreu. Tá? Então é o seu corpo tentando dar um jeito de você não entrar em contato com aquilo. A forma que ele tem de dar um jeito de você não entrar em contato com aquilo, não é exatamente pelos sintomas. Os sintomas já são consequência, né? Mas toda vez que você entra em contato, existe dentro do seu sistema nervoso autônomo um aumento do seu estado de alerta, um aumento do que a gente chama de simpaticotonia, em termos mais técnicos, né? Primeiro, como se você estivesse realmente revivendo aquilo. Muitas vezes a gente até sente esse desconforto, né? A gente até sente: poxa, eu estou sentindo algo que eu não sei dizer exatamente o que é. E aí logo depois vem os sintomas. O único problema é que a gente desaprendeu a interpretar esses sentidos, né? Essas questões sentidas. Quando a gente é menor, quando nós somos bebês, às vezes até crianças ainda, a gente tem uma capacidade muito maior de fazer isso do que quando a gente cresce e se torna adulto, porque a nossa educação nos priva bastante dessa questão de sentir, né? Do criativo, da arte. É como se fosse algo que não tem tanto valor quanto pensar, raciocinar, planejar, né?
Então a gente vai perdendo essa capacidade. E aí quando a gente chega na idade adulta, a gente já não sabe mais fazer isso. Os animais, por exemplo, fazem isso muito bem. Um cachorro que sofra uma situação difícil, passando por uma rua específica, dificilmente ele vai passar naquela rua ali. E se ele tiver que passar, ele vai passar com um estado de alerta bem alto, sabendo que aquele lugar é perigoso. Ok? Então as memórias sensoriais, elas podem ser alimentares, como eu falei, a intolerância ao glúten, a intolerância à lactose, né? Muitos pacientes têm esse tipo de intolerância aí. Então, muitas vezes, só de identificar, não é 100%, claro, mas algumas vezes, só de identificar, de você lembrar, né? Quando começou a intolerância e o que você viveu nessa época, já é um gatilho para que seu corpo se sinta mais seguro, né? É como se o seu corpo estivesse percebendo que você finalmente entendeu. E aí, as coisas começam a fluir sem sintomas ou com uma diminuição muito grande dos sintomas. As memórias também podem ser a pessoas e lugares, né? Como eu falei. Então, quando aquela pessoa chega seu coração acelera, né? Chega, você sente aquele aperto no seu peito. Aquilo ali já é o seu corpo tentando te avisar. Sai daí. Não fica com essa pessoa aí não, porque da outra vez você sofreu. Então é isso, minha gente. Então o recado que eu tinha para dar para vocês era sobre a artrite reumatoide, sobre esse ponto de vista evolutivo. Era exatamente esse. Eu espero que ajude muita gente. Eu sei que, de uma certa forma, é uma forma corrida de falar sobre isso. A gente não tem como aprofundar muito essas informações, né, aqui no vídeo. Não seria um vídeo aí de horas e horas de aula. Então, mas ainda assim eu espero que traga algum tipo de reflexão para vocês e que ajuda de alguma forma. Então, segundo o título desse jornal aí que a gente está olhando, né, o que nos torna super-humanos. Então, a artrite reumatoide é, não é o que nos torna super-humanos, né? Ela não é exatamente o que nos torna super-humanos, mas ela é a consequência de usarmos um tipo de superpoder que a gente tem aí, que é cada vez que a gente passa por uma situação dessa, os nossos ossos tendem a ficar mais fortes, né? Eles começam a ficar mais robustos, mais fortes, né? A densidade óssea muitas vezes costuma aumentar nesses lugares. Então, esse seria, né, uma manifestação que a gente pode dizer que é um superpoder, porque ali vai realmente ficar mais forte. Porém, se usado de forma frequente, duradoura, ou com uma intensidade muito grande, se torna praticamente aí uma criptonita na nossa vida, né? Se torna algo que acaba nos enfraquecendo. Mas a culpa não é do seu corpo, a culpa é que você está vivendo algo de forma frequente, repetitiva e de forma intensa. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado aí mais uma vez. E eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Curte o vídeo aí, compartilha aí com as pessoas que você conhece, que talvez tenha alguma necessidade de ouvir isso aqui que eu falei. E ativa o sininho para você receber novas atualizações aí de vídeos, ok? Muito obrigado mais uma vez. Um abraço.